Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada sobre as engrenagens que movem a nossa economia e a geopolítica. Para quem nos acompanha e gosta de manter o registro histórico das coisas, hoje é quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Obrigada pelo convite mais uma vez. E olha, o cenário que a gente tem sobre a mesa hoje exige uma leitura bem cuidadosa, né? Com certeza. A nossa missão nessa exploração hoje é conectar três grandes blocos de informação que, à primeira vista parecem habitar mundos totalmente diferentes, mas que estão colidindo de frente para redefinir o fluxo do dinheiro global. A gente está falando de relatórios super extensos de inteligência financeira, detalhando gastos militares históricos, despachos geopolíticos lá de Genebra e do Oriente Médio. E ainda tem os balanços corporativos de peso do quarto trimestre de 2025, mostrando como a inteligência artificial está amadurecendo, além de adaptações muito inovadoras no mercado financeiro brasileiro. Exato. É um volume brutal de dados. E é ótimo iniciar essa nossa conversa, porque os números isolados raramente contam a história completa. A gente precisa enxergar as linhas invisíveis entre um barril de petróleo e um algoritmo, por exemplo. É por isso que é um privilégio ter você aqui para ajudar a traduzir tudo isso. Porque se o foco ficar só na manchete do dia a dia, o movimento estrutural passa batido. Pois é, o que os dados de hoje nos mostram é um ponto de inflexão em várias frentes ao mesmo tempo. Estamos vendo ciclos de inovação tecnológica se chocando com uma reconfiguração bem acelerada das defesas nacionais, enquanto as empresas tentam blindar o caixa contra a inflação. Então, vamos direto ao primeiro grande movimento estrutural apontado nos relatórios de inteligência. Tem uma cifra nos despachos de hoje que é assombrosa: De qual delas você está falando especificamente? dos gastos militares globais. Eles bateram a marca de 2,6 trilhões de dólares ao longo de 2025. É o maior nível de capital direcionado à defesa desde a Segunda Guerra Mundial. Sim. Isso deixa de ser só uma linha no orçamento dos países e passa a ser uma força motriz na economia real. Para dar um contexto, os Estados Unidos respondem por uns 36% desse total. Mas o que chama a atenção mesmo é a Europa, né? Exatamente. A Europa passou décadas com orçamentos de defesa relativamente enxutos, meio que terceirizando a segurança geopolítica, e agora já representa mais de 21% desses gastos num rearmamento super rápido. E isso afeta o nosso bolso como? Muda a dinâmica das cadeias de suprimentos profundamente. Quando potências alocam trilhões em defesa, sim, a gente vê a formação de uma verdadeira economia de guerra operando em tempos de paz. A indústria militar passa a competir por metais, semicondutores e energia com o setor civil. O mercado começa a embutir um prêmio de risco geopolítico em quase tudo. E essa pressão sobre energia fica bem clara quando a gente olha para o petróleo. O barril do tipo Brent está operando perto dos $70,63. É um cabo de guerra muito claro descrito nos relatórios. De um lado, a cotação cai por causa de um aumento inesperado nos estoques americanos de petróleo. E do outro, o risco geopolítico segura o preço para não cair mais. Especialmente agora com a retomada das negociações nucleares em Genebra. Sim, os despachos citam figuras como o Steve Witkoff e o Jared Kushner marcando presença nessas conversas. E vale ressaltar para a nossa audiência que, mantendo nossa imparcialidade na leitura dos fatos, as fontes descrevem essas movimentações americanas como uma tentativa pragmática de evitar um conflito direto. Usando a presença diplomática e militar no Oriente Médio como moeda de troca. O capital global detesta surpresas com energia, então essa busca por equilíbrio diplomático é vital para os mercados. Mas o dinheiro não vive só de proteção geopolítica, né? Ele precisa crescer. E com as commodities operando nessa instabilidade toda, os grandes fundos estão focando especificamente na infraestrutura tecnológica. O que nos leva para os resultados da NVIDIA. A companhia reportou números que em qualquer outra época iam causar uma euforia descontrolada em Wall Street. Receita de mais de 68,13 bilhões de dólares só no trimestre encerrado em janeiro. É surreal. Mas a reação das ações no pré-mercado foi super contida. Os documentos que a gente está analisando usam muito a expressão medo da IA para descrever esse sentimento. Medo da inteligência artificial dominar o mundo. Não, medo financeiro mesmo. O mercado parou de se encantar apenas com números recordes e promessas de longo prazo.
Agora eles exigem clareza no retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Faz todo sentido. Lembra muito a transição pós-bolha da internet nos anos 2000. Exatamente. O pessoal construiu uma infraestrutura gigante de telecomunicações baseada em promessas. Hoje a ansiedade é com dinheiro gasto em servidores. Quando é que os aplicativos vão gerar lucro real para pagar essa conta toda? A fase do crescimento a qualquer custo acabou. Os relatórios mostram dados bem concretos disso. A OpenAI reduziu a previsão de gastos em infraestrutura para 600 bilhões de dólares até 2030. E a própria NVIDIA ajustou o investimento direto na startup para casa dos 30 bilhões. É uma racionalização clara do setor. O mercado está nas máximas, mas o escrutínio do capital está muito mais rígido. A ordem agora é mostrar margem de lucro sustentável. E isso nos leva direto para como as empresas brasileiras estão respondendo a essa mesma exigência de eficiência. Os resultados que chegarão da Bolsa Brasileira hoje são um ótimo estudo de caso. O Ibovespa está tentando se sustentar ali perto dos 191.247 pontos. Depois de ter batido aquele recorde histórico intradiário de 192.623 pontos na sessão anterior. E muito disso vem da disrupção digital mostrando o resultado real, como o Nubank. Sim, eles entregaram um lucro líquido de 894,8 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025, um salto de 50% na comparação anual. E não é só ter um aplicativo bonito, né? A vantagem competitiva deles no custo de captação é gritante. Eles conseguem atrair e manter depósitos gastando bem menos que os bancões. Essa é a essência da disrupção. Eles monetizam a base com um custo baixo e ainda mantém a inadimplência controlada. Isso permitiu liberar provisões que ficavam travadas, como segurança contra calotes, fluindo direto para a linha de lucro. Enquanto isso, os bancos tradicionais estão fazendo manobras institucionais bem interessantes. O Banco do Brasil, por exemplo, pediu ao Tesouro Nacional a repactuação de 4,1 bilhões de reais referentes àquele IHCD de 2012, para jogar isso lá para o período entre 2026 e 2029. Para quem está acompanhando e não vive o jargão do mercado, isso é basicamente um planejamento prudencial inteligente para preservar o índice de Basileia do banco. Que é aquele termômetro que mede a solidez e o patrimônio da instituição, certo? Exatamente. Adiar essa devolução não indica dificuldade de caixa, mas garante fôlego para o Banco do Brasil continuar expandindo o crédito agrícola e comercial. Que são verdadeiros motores da nossa economia. E falando em infraestrutura nacional, tem uma novidade muito boa rolando na B3. A Bolsa não dorme mais. A B3 e o Tesouro Nacional estão implementando negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, começando pelo Tesouro Selic agora em 2026. Na prática, a renda fixa soberana passa a operar no mesmo ritmo dinâmico que o investidor pessoa física já está acostumado nos criptoativos. Sim, e isso resolve uma ineficiência gigante. Eventos macroeconômicos acontecem no final de semana, o que criava um gargalo de volatilidade na abertura do mercado na segunda-feira. Agora os choques são absorvidos gradualmente. É o mercado se moldando à necessidade de liquidez imediata. E a gente vê essa mesma adaptação ou a falta dela nos balanços da economia real. É uma montanha-russa. Totalmente. Depende muito da resiliência ou da sensibilidade de cada setor. A Redditor, por exemplo, teve um baita lucro de 1,2 bilhão de reais no trimestre. Conseguiram repassar os custos da inflação para os contratos corporativos. A Copasa também foi super bem, lucrando 337 milhões, com ganhos de eficiência operacional. São empresas com poder de precificação. Mas do outro lado, a gente tem o caso da Engie Brasil, que ilustra muito bem a vulnerabilidade ao descasamento de indexadores. O lucro ajustado deles caiu mais de 33%. Fechando ali em 727 milhões de reais. A mecânica por trás disso é o que mais assusta. A deflação do GPM machucou a receita de transmissão deles. E, ao mesmo tempo, a alta do IPCA encareceu o serviço da dívida.
É a tempestade perfeita onde os indexadores estrangulam a margem de uma empresa de capital intensivo. Movimentos de sobrevivência pura. E a gente viu outras empresas correndo para levantar caixa, tipo a Tecnisa levantando 260,9 milhões, vendendo a participação na Windsor para o BTG. Foco total em garantir liquidez para os lançamentos do segundo semestre, sem precisar pegar crédito caro, e a Azul finalmente respirando aliviada com o upgrade da S&P, passando de D para B-. Mas mudando para um tom mais sério agora, nossos documentos de hoje trazem um alerta vermelho que não é sobre corporações, mas sobre as famílias brasileiras. Sim, os dados macroeconômicos que vieram do Procon de São Paulo sobre as bets. Os números mostram que 39,7% dos apostadores online estão endividados hoje. E mais da metade deles está comprometendo uma parte super significativa da renda só para tentar recuperar perdas ou sustentar o vício. A gente precisa entender que isso drena a capacidade de consumo das famílias de forma muito agressiva. É uma ameaça gigante para o varejo de curto prazo, mesmo com debates sobre GPM ou dados de emprego rolando ao fundo. Tem sempre aquele debate de que, as famílias sempre gastaram uma porcentagem da renda com lazer e entretenimento. Isso não seria só uma troca de onde eles gastam o dinheiro da diversão? Se fosse só uma troca de setor, tipo deixar de ir ao cinema para usar o aplicativo, o impacto macro seria limitado. Mas a gravidade aqui é a mecânica da dívida. Os algoritmos das plataformas são desenhados para engajamento máximo, né? Exato. Quando a pessoa entra na espiral de tentar reverter o prejuízo, ela começa a comprometer o dinheiro que iria para o supermercado, para a farmácia, para comprar uma geladeira. O varejo tradicional, que já trabalha com margem apertada, leva um golpe direto no caixa. Fica muito claro que a leitura do mercado precisa integrar o dado puramente financeiro com a sociologia do consumo. Que jornada nós tivemos hoje, hein? Realmente. Fomos do rearmamento bilionário e o medo da inteligência artificial lá fora, até a modernização ininterrupta da B3 e a resiliência corporativa aqui dentro. E ainda os riscos de consumo das famílias moldando o mercado hoje, dia 26 de fevereiro de 2026. No mundo de excesso de informações, entender o porquê dos movimentos é o que realmente diferencia o entendimento profundo de um simples palpite. Queria te agradecer imensamente por estar aqui mais uma vez e nos ajudar a ligar todos esses pontos. Financeira de cada centavo gasto em inovação. E do outro, uma parcela imensa das famílias começa a comprometer a renda com a irracionalidade total das apostas online. Fica a grande questão para os próximos anos. Como o mercado financeiro tradicional vai precificar o verdadeiro valor do risco em uma década onde algoritmos superracionais e comportamentos humanos altamente voláteis estão disputando dólar a dólar o mesmo espaço na economia? É algo para se refletir com calma. Fica o pensamento no ar. Muito obrigado a quem acompanhou nosso programa de hoje. Continuem curiosos, continuem investigando e a gente se encontra no nosso próximo Mergulho nos Dados. Um abraço e até lá. Se o conteúdo foi útil e de graça, não custa nada para você dar um like e me seguir.